Bom dia para todos. No mês de janeiro, nós vamos tentar preparar a igreja para os grupos pequenos, né? Grupos de casa. Então, nossa ideia vai ser abrindo a casa para Jesus, tá certo? O nosso tema do ano, vocês talvez já viram no boletim, né? É a ideia de Josué, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E esse ano nós vamos reformular os grupos de casa, porque nós temos visto, né, e cremos que grupos de casa é uma grande ferramenta de Deus na evangelização, no crescimento da igreja. E por que usamos a ideia da palavra casa, né? Vocês estão vendo ali. Porque cada palavra tem um sentido, né? Ou tem um alvo dentro desse ministério chamado grupo de casa. Tá certo? E esse mês nós vamos tentar falar um pouco sobre cada significado ou cada palavra, né? Ou cada letra. Ou seja, hoje nós vamos falar sobre a primeira letra, a letra C, no propósito dos grupos de casa, né? Que tem a ideia de comunhão, tá certo? Comunhão. Comunhão ou koinonia, né? Como se usa no original, é uma palavra que nós conhecemos, tá certo? Que nós usamos bastante, né? E nos grupos de casa, talvez seja um dos melhores lugares para a gente desenvolver a comunhão. Por exemplo, né? Eu acredito que aos domingos, normalmente nós não conseguimos falar com todos os irmãos, ou ter uma comunhão talvez mais profunda com todo mundo, né? Tem domingos aqui que a gente fica correndo para falar com um, falar com o outro. Por quê? Porque é um momento curto, né? E pelo formato do nosso culto, é tão dinâmico que a gente não tem essa coisa de parar para conversar um com o outro, né? A gente passa um tempo louvando a Deus, ouvindo a palavra e etc. Os grupos de casa é uma grande ferramenta para desenvolver a comunhão entre os irmãos, entre a igreja, né? E a comunhão é uma palavra muito importante, né? No Novo Testamento, na Bíblia. Nós vamos ver a Bíblia citando várias vezes a ideia de comunhão. E assim, igrejas que crescem, né? A igreja que passam de 50, 100 pessoas, elas começam a ter dificuldade no relacionamento entre os irmãos. Por quê? Se você já participou de uma igreja pequena, né? Aqui eu conheço várias pessoas que já cresceram, né, na fé em um grupo menor, uma igreja menor. Eu lembro da família dos Bucos, né? Era uma igreja, uma família menor, num bairro. Eu conheço alguns irmãos aqui do Nordeste que participaram de uma congregação, uma igreja menor. E quem já participou sabe que a comunhão, a amizade é diferente de uma igreja grande. Tá certo? Por que é diferente? Uma igreja grande, como eu falei, né, ou um grupo maior, nós temos essa dificuldade de se conhecer bem, né? De ter uma profunda comunhão, tá certo? Então, os grupos de casa são uma grande ajuda para se desenvolver isso, porque os grupos de casa normalmente são de 10, né? Tem grupos que tem, eu já fui em grupos de 25 pessoas, aí já fica um pouco mais difícil
porque é grande, às vezes até num bate-papo, uma ou duas pessoas falam e as outras, né, só participam ali calado, porque como o tempo é curto, também não dá para falar. Mas a ideia de grupo de casa é um grupo menor que vai desenvolver a comunhão, a koinonia, né, entre os membros, tá certo? E hoje nós vamos começar falando um pouco sobre essa ideia de comunhão. Comunhão é algo muito importante no relacionamento da igreja, né? No desenvolvimento da igreja. Eu sei que eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim, eu não quero que ninguém se envolva com a minha vida, né? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu vou lá, vou no domingo e volto para casa. Mas quando a gente olha a ideia no contexto da Bíblia e do Novo Testamento de irmandade, nós sabemos que não é simplesmente um grupo de pessoas que se reúnem num lugar a cada domingo e cada um vive da forma que quer, volta para sua casa, faz o que quer, né? Não é isso. Quando nós nos tornamos cristãos, nós começamos a participar, ou fazer parte da família de Deus. E assim, toda a família, se você observar, né? De repente você namorou com alguém de alguma família. Para você entrar naquela família, cada família tem o seu estilo de vida, o seu modo, né, de agir. E na família de Deus também. Tem o seu modo de viver, o modo de agir, né? E um desses modos é desenvolver a comunhão entre os membros, entre os irmãos. Tá certo? Eu queria que você abrisse comigo lá no início da igreja, em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Inclusive, nós vamos tentar esse mês unir a ideia de Atos capítulo 2, tanto nas aulas como nas pregações, para que possamos compreender e entender um pouco melhor, né? Atos capítulo 2, no versículo 37, diz assim, Atos 2, 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seus corações e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Aí, talvez a maioria de nós sabemos, né, lembramos, tem a ver com a pregação de Pedro, dizendo que aqueles judeus tinham matado o Filho de Deus, e eles falaram, né? A reação deles foi, e agora, né? O que é que nós vamos fazer? E Pedro vai começar a dar instruções para eles. Ele diz assim no verso 38, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois é a promessa para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles. Salve-se dessa geração corrompida. 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Aí todos nós sabemos, esse texto fala, né, um dos momentos iniciais, ou inicial, da igreja. A igreja, ela começa a nascer no sentido, a partir de Jesus, né, dentro desse texto aqui, dessa ideia, tá certo? 3.000 pessoas sendo batizadas, ok. Já é uma congregação grande, né? Imagina uma congregação começando com 3.000 pessoas, né? Isso está fora, às vezes, até da nossa realidade, nossa maneira de ver. Mas 3.000 pessoas foram batizados e começaram a fazer parte daquela congregação, daquela igreja. Agora, como era a vida, né? Como era o estilo de vida? Como eles viviam como cristãos? Se
Se a gente olhar, talvez esse seja o modelo inicial da igreja de cristãos. Como era a vida deles? Como era a forma como eles viviam como cristãos? Veja, a partir do verso 42, né? Ele vai falar sobre como era o estilo, a forma de viver de cada discípulo, né, de Jesus. Ele diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, olha a palavra que eu falei, né? E à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Ó, mais uma vez a ideia de comunhão, né? Eles estavam juntos, tinham tudo em comum. Então, comunhão é uma palavra essencial no Novo Testamento, né? E os grupos de casa, eles nos dão a oportunidade de desenvolver isso. Porque semanalmente no grupo de casa você tem a oportunidade de estar com um grupo menor de irmãos, onde você vai desenvolver um relacionamento com eles, uma amizade com eles. Você vai começar a ter algo em comum com ele, né? Você vai ter a oportunidade de passar tempo com aquelas pessoas. Então, a comunhão dentro de um grupo de casa, ela se torna muitas vezes mais forte, né? Muito mais forte, tá certo? Do que num ambiente ou num momento como esse aqui que nós estamos. Então veja que esses cristãos do primeiro século, eles tinham essa ideia forte, né? Essa comunhão. E se você for olhar no texto, né, vai dizer que eles tinham dois tipos de reuniões. Um tipo de reunião como essa, né, que a palavra usa o templo na época, né, as sinagogas, e num espaço talvez maior, e eles se reuniam de casa em casa. Ali ele partia um pão, né, tinha esse relacionamento entre eles, tá certo? Por que a comunhão é importante? Firmar o propósito. Que propósito, Vilma? Ok, então, se firmar no propósito, né, daquilo que eles ouviram, da mensagem de Deus, talvez da ideia de Deus com relação à igreja, à família, né? O que mais? Por que comunhão é importante? Se conhecer melhor. Talvez você já ouviu, ou você já falou, né? Eu já ouvi muitas pessoas dizer, a gente entra, sai, né? Ninguém fala com a gente, ninguém fala conosco, a gente não é conhecido. Por quê? Porque talvez o grupo chegou a um tamanho que perdeu essa comunhão com todos. Fala a verdade, é difícil no domingo você falar com todos os irmãos, não é verdade? É difícil. Às vezes você quer falar com um, é difícil, né? Agora imagine num grupo de casa semanalmente, uma vez por semana, né? Você está lá com aquelas pessoas. O grupo de casa tem um formato que ajuda a ser desenvolvido, né? Essa comunhão. Por exemplo, quem aqui já participou de um grupo e de repente você teve que sair daquele grupo para começar outro grupo? Certo? O grupo, alguns dizem que se dividiu, mas na verdade a palavra é multiplicou, né? Não se dividiu. Já? Fortalece. Aham. Ok. Então, no grupo é mais fácil, né? Olha a irmã falando. Mas, se você teve essa experiência de estar num grupo que você se entrosou, uma comunhão boa ali, e de repente você tem que sair daquele grupo para um novo grupo. Isso já aconteceu comigo, né? Eu lembro quando eu cheguei
há 5 anos atrás, eu participava do grupo da Casa de Pedro. E se você já participou de um dos grupos do Sítio Cercado, né? Todos os grupos, mas assim, são os grupos que eu mais participei. Do grupo Cercado, o pessoal é muito unido, né? Muito próximo, os irmãos do Sítio Cercado, assim, por morarem quase todos numa mesma rua, né? Mas era um grupo muito bom. E de repente o irmão da Uva, né? E eu acho que Ieda, eles tiveram uma dificuldade que era muitos adolescentes. E aí pediram para eu começar um grupo de adolescentes. Então saí do grupo de Pedro para começar um grupo com os adolescentes. Né? Para mim foi difícil, porque o grupo é um grupo muito bom, que desenvolve essa comunhão. Né? Você se sente num grupo como uma família, onde as pessoas se interessam por você, se preocupam por você. Então, fazer essa transição muitas vezes é difícil, né? Mas é preciso por quê? Porque a gente precisa desenvolver outras áreas no grupo de casa, né? Lembra da palavra casa, né? Então, a gente precisa desenvolver. Então, por isso que é importante. Porque a gente começa a ter um laço com pessoas. E eu não sei se você já observou, mas normalmente nós olhamos para a Bíblia e se eu perguntasse quais são os mandamentos de Deus, quem lembraria de vocês? Aí, né, Jesus resume aí, mas vocês sabiam que existem mais de 25 mandamentos recíprocos na Bíblia? Mandamentos que está envolvido a ideia de casa. Mandamentos que está envolvido o relacionamento de um com o outro. Nós só pensamos em mandamentos de Deus, né, esses 2 grandes mandamentos que resumem tudo, mas existem muitos mandamentos que nós desenvolvemos num ambiente como um grupo de casa. Por exemplo, quem lembra de um mandamento recíproco? Esse é um mandamento, né? Consolai-vos uns, amai-vos. Vamos lá, 2. Sede hospitaleiros uns para com os outros. Exato. Exatamente. Então, são marcas que têm que fazer parte da vida de um cristão. O Fábio falou, perdoai uns, assim como ele perdoou. 4 mandamentos que muitas vezes a gente passa despercebidos na Bíblia, e a gente não tem nem ideia, mas é um mandamento. Quem lembra de outro? Suportai-vos uns aos outros. Aí tem uma palavrazinha mágica, em amor, né? Suportar traz aquela ideia de suportar, né? Mas em amor, aí já muda todo o sentido, né? Sujeitai-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Considerai o outro superior, né? A você. Outro mandamento. Quem lembra mais? Exortai-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros. Olha quantos mandamentos. Perdoai-vos, né, uns aos outros. Orai uns pelos outros. Olha quantos mandamentos tem. E se você for olhar dentro do grupo de casa, nós temos a oportunidade de desenvolver de uma forma prática esses mandamentos. Mandamentos de cuidar um do outro. Então veja que aquela ideia inicial que eu falei, que muitas vezes nós temos, né, talvez pela nossa cultura religiosa brasileira, nós aprendemos desde criança aquela ideia de ir, né? Você vai lá, fez sua parte, né? Já fiz a minha boa ação do dia. Nós fomos criados num país que tem essa ideia de que a ideia de relacionamento com Deus é você ir lá no domingo, aí você cumpre algumas obrigações e você volta para casa, você está livre para fazer o que você quiser, né? A ideia de igreja no Novo Testamento não é essa.
Tá certo? A ideia de cristianismo do Novo Testamento não é esse. Há um momento, vou lá no grupo de casa, ou vou lá no domingo. Não. A ideia de igreja do Novo Testamento é totalmente diferente. Tá certo? É trazer um novo estilo de vida para nós. Não é um ritual, né? Um ritual domingueiro. Eu venho no domingo e tal, aí eu faço minhas orações, participo da ceia, e aí eu estou livre. Não. Mas o relacionamento com Deus, ele é 24 horas, né? O relacionamento de Deus é quando nós estamos aqui, é quando nós saímos daqui, né? Se você for lá, agora nós somos o quê? Do Espírito Santo. O templo, né? O templo. Nós somos a habitação de Deus. E assim, então Deus só habita em alguns momentos conosco, né? No momento que estamos louvando. Não, é 24 horas nós estamos com Deus. Tudo que nós fazemos, né, é para a glória e para a honra de Deus. Então, assim, a comunhão, os mandamentos recíprocos, né, que tem na Bíblia, dentro do contexto de casa, nós desenvolvemos melhor. E hoje eu queria falar sobre né? Eu falei que tem mais de 25 mandamentos recíprocos na Bíblia, né? Que você tem que agir com o irmão e automaticamente, né, o irmão age com você. Porque normalmente nós somos, ou a maioria do ser humano, ele tem a tendência de ficar ali parado, né, esperando que alguém faça alguma coisa por ele. E quando nós entramos no corpo de Cristo, muitas vezes nós temos essa ideia, ninguém me visita, né? Ninguém fala comigo, ninguém faz nada comigo, eu sofro, ninguém nem imagina, nem percebe, né? Mas é uma troca, e eu queria compartilhar uma com vocês, e peço que você abra comigo lá no livro de Gálatas. Dentro de um grupo de casa, você vai estar tão próximo do irmão ou da irmã, que vai ser difícil aquele irmão ou aquela irmã passar por um problema, uma dificuldade em sua vida e ninguém perceber. Mas, por exemplo, num grupo maior assim, talvez você está com um grande problema na sua vida, você está enfrentando uma grande dificuldade. E como eu falei, normalmente o ser humano tem aquela tendência, né? Eu estou sofrendo, todo mundo... Aí eu penso, né? Todo mundo está vendo, ninguém faz nada por mim, ninguém me ama, ninguém está nem aí para mim, ninguém... Às vezes a gente quer que as pessoas tenham a iniciativa, né? Para nos ajudar, mas muitas vezes as pessoas nem sabem do nosso problema, né? Lembra quando o Tiago falou que se tem alguém alegre, né, cante louvor, se tem alguém doente ou triste, né, ou com dificuldade, e se tem alguém doente, o que é que faça? Ele fala, Tiago, chame. Mas peraí, não eram os presbíteros que tinham que ver isso? Não era eles que tinham que ser pessoas de percepção e perceber a minha dificuldade? Por que eu tenho que chamar eles? Entende? Não sabe. Então, muitas vezes somos nós, né? Nós estamos enfrentando dificuldade, mas a gente não compartilha. Estou lutando contra o pecado. Aí eu me escondo e... Não, a Bíblia fala, confesse, né? Tiago também vai dizer, confessai os vossos pecados uns aos outros. Né? Então, talvez você vai ter alguém no corpo de Cristo, na família de Deus, que você tem uma amizade, né, ou uma intimidade com aquela pessoa, que você vai abrir um pouco da sua vida, vai compartilhar, ao invés de sermos, talvez, ou termos a postura do fariseu, né, da hipocrisia, de lutar sozinho, cair. Não, a gente vai compartilhar com o outro. Olha, me ajuda, eu estou sofrendo dessa dificuldade, não consigo vencer, ora comigo junto. Né? Então você tem uma pessoa que vai socorrer, vai ajudar você naquela dificuldade. E provavelmente você vai vencer aquela dificuldade, né? Porque a ideia de esconder, que é a ideia do ser humano, né? Eu tenho uma dificuldade de pecado na minha vida e eu escondo, como é que eu vou vencer? A gente lembra o Davi, né? Tentou esconder seu pecado, ele disse que até os seus ossos, né, sofria com isso, seu corpo sofria por causa do pecado.
Aí quando ele confessa o pecado, a vida muda. Então veja a importância, né? Todos nós aqui, ó, tanto evangelista, né, temos presbítero como diáconos, ou todos nós somos passíveis de erro. Somos pecadores. Lutamos contra o pecado, né? Não é porque alguém está desenvolvendo um dom ou um ministério na igreja que aquela pessoa é superior às outras. Não, todos nós. O diabo, ele não está pensando só em A ou B, ele quer destruir todos. Todos nós. Uma vez que você se torna filho de Deus, aí você passa a ser inimigo, né? E trava essa luta tremenda. Então, assim, imagine se eu tenho alguém que eu posso compartilhar a minha vida, né? Que aquela pessoa pode me orientar, me ajudar, orar comigo, né? A minha caminhada com relação àquela dificuldade que eu tenho vai ser menor do que se eu assumir a postura de querer esconder, ficar ali, né? Guardando. Porque nós sabemos que não escondemos de Deus. E Deus nos ama tanto que Ele vai revelar algum momento, Ele vai criar alguma coisa para tentar mudar você. Tá certo? Não é nem para humilhar você, nem para, né? Não é esse sentimento que muitas vezes a gente sente quando a gente erra e alguém pega a gente no erro. Não. Mas a ideia de Deus é recuperar você, né? Recuperar o seu filho, tá certo? Todo mundo chegou lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Ele diz assim, ó: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum... Olha o que a NVI... João Ferreira vai dizer, em alguma falta. Mas a NVI diz, se alguém for surpreendido em algum pecado. Ele está falando para quem? Paulo está falando para quem aqui? Para a igreja, para irmãos, pessoas como nós. Não são pessoas que estão distantes de Deus, que não conhecem a Deus, são cristãos. E Paulo está dizendo, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo. Então, se tem alguém, né, no corpo de Cristo que está no pecado, está enfrentando uma dificuldade na sua vida, o que é que tem que acontecer? Aqueles que talvez não estão vivendo da mesma forma, ou não estão sendo tentados como aquele irmão, e se acham forte, né, ou não tem problema com aquela área, essas pessoas elas devem ajudar o outro. Deve tentar ajudar aquele irmão que está no erro a sair do erro. Veja que a ideia aqui não é jogar fora, né? Não é jogar fora, não é, o irmão errou, e aí o que, é que a gente vai fazer? Vamos jogar fora. Fecha ali, coloca uma listrinha, não entra mais aqui, né? Por quê? Porque cometeu tal pecado. Não, a ideia não é essa. Mas a ideia é restaurar aquela pessoa. Por quê? Porque a pessoa é importante, né? A pessoa pela qual Paulo está falando aqui é alguém que Jesus teve que dar a sua vida por ela. Então é alguém importante. Mas nessa luta da fé, né, contra a carne, ele caiu. Então o que é que tem que se fazer? Vamos fazer vista grossa, né? Eu não tenho nada a ver com a vida do irmão, então eu não quero nem ver para não ter nada a ver com isso. Não. Esse é um dos mandamentos. A gente vai ver aqui. Eu tenho que tentar ajudar o outro a se recuperar daquela falta. Tá certo? Eu tenho que fazer isso, eu não posso fazer vista grossa. E ele diz como eu tenho que ir, né? Ele fala que tem que ser com mansidão. Repreendê-lo com mansidão, né? Com brandura. Com espírito, né? De mansidão, de brandura, né? Não é simplesmente chegando e aí falando para todo mundo e acusando a pessoa que errou. Não, porque na família de Deus não se joga ninguém fora, né? A ideia de Deus é restaurar a pessoa para que ela possa corrigir aquela falha, aquele erro na sua vida, né? E viver de uma forma que agrada a Deus. Então,
Daí nós pensamos também que o cristianismo não é eu viver do jeito que eu quero. E aí ninguém tem nem satisfação, eu não tenho satisfação para dar a ninguém. Né? Eu estou indo lá no domingo, eu dou minha oferta, eu participo lá dos eventos e vou para casa. E ninguém se mete. Não é algo em comum, é uma comunidade, né? Onde um se preocupa com outros. E aqui nós estamos vendo Paulo falar sobre uma situação em que deve ajudar a pessoa que está sofrendo, né, que está lutando contra um pecado na sua vida. E ele diz também, ainda no versículo 1, cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Como seria, né? Como ajudar alguém que está num problema ou num pecado e ser tentado com aquilo? Como seria? Alguém tem um exemplo? Como seria isso? Por que esse cuidado, né, que Paulo dá aqui? Ele está dizendo, vocês que são fortes, espirituais, né, espiritualmente, vão corrigir aquele que a ideia é que está fraco, né, cedeu para o pecado, mas vão com brandura, né, com paciência, vão de uma forma... Não vá brigar com a pessoa, né? Porque a ideia é trazer de volta. Agora, como seria essa exortação de Paulo aqui? Tome cuidado para que, no ato de tentar ajudar o outro, você não caia. Como seria isso? Né? Vai ajudar uma mulher que está com problema no casamento e se apaixona por ela. Né? Isso pode ser um problema, né? Você está tentando ajudar. Por isso que o conselho ético, né, na vida cristã é, se você vai ajudar uma mulher, você que é homem, sempre vá com, ou principalmente sua esposa, né? Vá com a sua esposa. Se é um solteiro, chama um casal. Chama um casal. Né? Porque até o solteiro, vou chamar uma irmã. Pode acontecer a mesma coisa. Se você é casado, leve sua esposa. Mas né, vai ter uma conversa com eles e a esposa não pode ir. Marca para outro dia. Isso seria uma questão ética, né? Para a gente não dar lugar ao diabo, tá certo? A forma certa de agir, né? Porque você com a sua esposa, né, você vai estar livre de algumas coisas. Isso não quer dizer que isso não pode acontecer, né? Mas seria uma questão ética, né? Mas essa é uma forma. Você vai tentar ajudar uma irmã e você pode se apaixonar, ou ela se apaixonar por você. Então, por isso que a gente tem que ter alguns cuidados. Mais alguém? Ou tentar ajudar um casal que estão pensando em se separar e você também. Né? Você está pensando em se separar também. Aí, de repente, vamos entrar num acordo aqui, os 4, né? Vamos separar todo mundo. Exato. Por quê? Porque nós somos, é isso que nós temos que entender, nós somos seres humanos. Aqui não há nenhum super-homem espiritual, né? Temos evangelistas, diáconos, presbíteros, né? Servos, tem esses títulos, mas a gente não é um super-homem, né? Esse aqui tem um poder tão grande que né, ninguém chega... Não, a gente é ser humano. Somos passíveis de erro, né? Agora, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, mesmo eu tendo a tendência de errar como ser humano, não é esse o propósito de Deus para a nossa vida hoje. O erro na vida de um cristão deve ser um acidente, não deve ser uma prática repetitiva, né? Você está sempre repetindo aquele mesmo erro, né? Aí talvez você precise de ajuda naquela área e para ser tratado, né? É isso que a gente está falando, né? O grupo de casa, nós temos a oportunidade de ter esse contato com a pessoa. Não tem como você conviver. Se você conviver comigo, você vai me conhecer. Tá certo? Talvez você só me veja aqui no domingo, né? Mas se você passar tempo comigo, você vai saber quem eu sou. Porque não tem como. Então a mesma coisa é no grupo de casa. No grupo de casa, Rui, nós temos a oportunidade de ser mais presente na vida do outro, né? Por exemplo,
falando sobre os servos da igreja, você olha o nosso grupo, né? Imagine dar assistência a um grupo desse tamanho. É difícil você atingir todo mundo de uma forma satisfatória. É difícil. Os grupos de casa já torna possível, porque é um grupo menor, onde você tem a oportunidade, né, de estar olho no olho com a pessoa e você vai perceber, por exemplo, você vai perceber que aquele irmão ou aquela irmã chegou diferente naquele dia no grupo de casa. Ou a pessoa era falante e chega lá quietinho, não abre a boca, opa, tem alguma coisa estranha, né, com essa pessoa. Então eu vejo, Rui, que o grupo de casa possibilita isso, da gente estar mais junto e poder recuperar um ao outro, ajudar um ao outro, né? Quanto mais, eu vejo assim, quanto mais nós ficamos distantes, mais nós perdemos como família de Deus, no sentido dos mandamentos. Então, qual é o perigo, Rui? O perigo é, por exemplo, os grupos de WhatsApp, né? Qual é o perigo? O perigo é que num grupo desse você escreve uma coisa, você queria dizer a palavra amor, e aí, né, quando a gente digita já aparece a palavra e a tendência é pum, para economizar, ser mais rápido. Aí você clica vai outra palavra, que acontece isso no celular. Se você já fez, você vai perceber. E aí vai uma palavra que você não queria dizer. O que é que acontece? Você vai ser mal compreendido ou entendido. E aí, meu amigo, está lá escrito. Para você explicar, então é um perigo também. Eu nem gosto muito de resolver questões nesse celular, por causa disso. Né? Ou nós temos um grupo, né? Temos um grupo que tem 3 irmãos, como aqui nós temos, né? Tem 3 Fábios. Né? Tem Fábio, tem o Fábio Binho, que eu não estou vendo ele. Opa, está ali, Fábio Binho. Eu estou vendo o Luiz. Tem o Fábio Binho e tem o Fábio Sotomayor. Ó, na escala, aí Luiz manda para mim Fábio, né? Eu digo, e agora? Aí às vezes, que Fábio é, né? É esse Fábio, é o Fábio Sotomayor. Até eles, a gente coloca lá Fábio, aí eles pensam, quem é? Sou eu, quem, né? Entende? Então, assim, eu vejo que esses grupos, nós temos uma grande tendência de ser mal compreendido, mal entendido, ou interpretado, né? E vocês sabem, pelo menos é a minha opinião, quando a gente joga uma imagem, quando a gente faz um comentário nas redes sociais, a gente abriu para as pessoas pensarem o que elas quiserem sobre nós. Porque cada um vai interpretar de uma forma, né? Você coloca uma foto lá na cachoeira, né? Vão interpretar de um jeito, outro de outro, e é assim. Aí depois você vai ficar com raiva. Então, eu acho que tem a mesma coisa, Rui. A gente corre o mesmo risco, né? É uma boa observação. Vamos para o texto, para a gente dar um passo a mais na ideia aqui. Família, exatamente. E assim, eu estou falando de uma palavra, né? Não vou entrar nas outras palavras, porque vai ser falado em outras semanas. Eu estou falando sobre a ideia de comunhão, tá certo? Temos algo em comum, desenvolver isso. E nada melhor do que um grupo de casa para que isso aconteça, né, na nossa vida. Versículo 2, ele diz, leve os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpra a lei de Cristo. Olha o mandamento. Leve os fardos pesados uns dos outros. E aí você está cumprindo a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo que ele está falando aqui? Que lei é essa? A lei do amor. Que tipo de amor? O amor recíproco, né? Aqueles mandamentos que a gente tem falado. Então, veja, tem alguém sofrendo, alguém passando uma dificuldade na sua vida, mas tem alguém fazendo alguma coisa. E se você percebe, ele fala que tem pessoas que têm uma carga pesada na vida, né? Tem uma carga pesada. E essa pessoa, ela precisa de ajuda para carregar aquela carga. Versículo 3.
Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar o seu próprio peso, né? Fardo. Então veja, aqui Paulo ele dá duas ideias, né? Lembra que nós estamos falando, se você, no versículo 1, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais devem corrigi-lo, né? Com brandura e etc, e etc. Aí Paulo diz no versículo 2 que nós temos que levar as cargas uns dos outros. E aí nós estamos cumprindo a lei de Cristo, né? Já no versículo 5, ele diz que cada um leve a sua própria carga. Espera aí. É para dividir ou é para cada um levar? Esse é o mandamento que a gente precisa compreender. Sabe por quê? Porque a diferença desses dois versículos está na palavra. Está na palavra, né? Algumas versões vão dar até a mesma palavra, mas são duas coisas totalmente diferentes, né? Uma da outra. No grego, a palavra carga pesada, né? Do versículo 2, traz a ideia de... A gente tem muito aqui. Você já foi na estrada viajando e você percebe, se você está de caminhão, né? O Sejão ali. Se você vai de caminhão, você tem que passar... Ao lado tem algo chamado balança. Né? Você tem que passar na balança. Por que tem que passar na balança? Porque os caminhões, né? Você já viajou, aí você tem um carro menor, você não passa ali. Você passa direto. Mas de lado, né? Tem uma balança, tem sinalizações dizendo que o caminhão tem que entrar, passar por ali. Por que o caminhão passa por ali? Ok, a balança tem a ideia de dizer, né? De pesar se o caminhão está conduzindo uma carga suficiente pela lei. De acordo com a capacidade que o caminhão pode levar. Agora, se ele passa na balança e tem uma carga a mais, o que é que vai acontecer? Vai ser multado. Porque ele está com a carga que não é suficiente para ele. É além do que ele pode carregar. É a mesma ideia que Paulo está dizendo aqui. Então perceba, ele está dizendo que tem irmãos no corpo de Cristo que leva ou tem uma carga que aquela pessoa ela é incapaz de suportar sozinha. Talvez você está aqui hoje. Talvez você está levando uma carga além do que você pode carregar. Quando isso acontece, o que deve haver no corpo de Cristo? Deve haver apoio, não é? Alguém tem que ajudar aquela pessoa a carregar a carga. Sabe por quê? Se alguém não fizer isso, ele não vai conseguir nunca. Eu não sei se você já percebeu que tem pessoas na fé que não dão um passo. Está na fé ali há 10, 20, 30, 40, não dá um passo a mais, está ali. Estagnou. Talvez essa pessoa tenha levado uma carga que ela não consegue levar sozinha. Aí é fácil ficar olhando e dizendo, não cresce, né? Nunca aparece, nunca faz nada, nunca está. Né? Não é fácil a gente rotular a pessoa. É fraco na fé, não quer nada com Deus, tem uma vida dupla, não sei o quê. É fácil a gente falar isso. Mas o que aquela pessoa está precisando é de apoio. É de alguém que ajude aquela outra pessoa a levar a carga, porque sozinha ela não consegue. Ela precisa de ajuda. É onde o corpo de Cristo entra. É onde a irmandade entra. Aí nós temos que ajudar aquela pessoa a se recuperar. Aí o versículo 1 entra em ação. E a gente começa a cumprir a lei de Cristo, né?
que é a lei do amor, a lei de ajudar um ao outro, a lei de recuperar a pessoa. Qual é a diferença? É questão de dom e de chamado, né? Você está exercendo no corpo uma função dada por Deus, diferente da minha. E claro, a gente sabe que até no corpo de Cristo, né, todos nós temos responsabilidades. Os presbíteros têm responsabilidades com Deus, os evangelistas e qualquer membro, né, da igreja tem responsabilidade com Deus. Porque o cristianismo, como eu falei, exato, e é um estilo de vida, não é uma religião. Na religião é assim, eu vou lá, cumpro com alguma tarefa, volto para casa, eu já fiz minha parte. No corpo de Cristo é diferente, né? É o estilo de vida seu que muda. Então você está na China, você tem que ter um relacionamento com Deus como se você estivesse aqui no domingo. Não é diferente. Ah, não, estou na China, estou de férias, né? Aí na China eu vou fazer tudo que a China é cultural, né? Mas para nós que somos cristãos, quando envolve essa questão cultural, nossa cultura é aquilo que Deus fala, né? Ah, você é nordestino, não importa, você estou longe da minha... Mas a nossa cultura é o que a Bíblia fala. É seguir a cultura de Jesus, de Deus. Agora, o que seria, né? Se a gente percebeu, tem uma diferença. Ele fala no versículo 2 que nós devemos levar os fardos pesados uns dos outros. E no verso 5, né? Pois cada um deve levar a sua própria carga. Como eu falei, duas palavras diferentes. A palavra no grego, no versículo 5, é a palavra que traz a ideia de uma mochila, certo? Por exemplo, principalmente, né, era uma palavra que era muito usada no exército. Se você for observar, alguém que está no exército, ele tem uma carga que ele tem que levar, né? Uma mochila. Então, na minha vida vão ter coisas que eu mesmo posso levar. Eu não preciso incomodar ou, né, talvez envolver outra pessoa. Eu vou saber lidar com aquilo e vou resolver. Mas existe coisas que é mais pesado do que eu imagino, do que eu posso. É aí onde entra, né, a irmandade, para me ajudar naquela dificuldade que eu tenho. Tá certo? Alguém deu para entender isso ou não? Exato. Eu tenho minhas responsabilidades como cristãos, que eu tenho que levá-las, lutar, vencer e etc. Mas tem coisa que é além da minha força, além que eu posso, né? Aí eu preciso da irmandade, de ajuda. Tá certo? Por que é importante a gente entender isso? Para que a gente não se acomode. É bom ou não é ter alguém cuidando de você? Eu sei que tem pessoas que não gostam, né? Que são, pelo temperamento e tal, não gostam muito de depender dos outros. Mas todos nós gostamos de ter alguém cuidando. Como é que você está, né? Está passando alguma dificuldade? Está passando alguma... A gente gosta. Mas para a gente não cair, ficar acomodado com isso, porque a ideia é, eu me torno um filho de Deus, um cristão, sou uma nova criatura, sou um bebê na fé, aí eu preciso de cuidados como bebê, né? Os irmãos, alguns vão cuidar de mim, aí eu vou crescendo, é como uma criança, ela nasce, você dá comida, ela vai crescendo, e aí a gente já tem que deixar a pessoa começar a crescer, andar sozinha, né? Para que ela cresça, amadureça e venha ajudar outro que nasceu. É um processo. Eu não posso ser um vovô na fé, né? E ainda, sabe, tá dependendo de mamadeira. Não, eu preciso crescer, desenvolver na fé. Isso é outra ideia. Agora, o que seria uma carga pesada que alguém leva? Exatamente. Exatamente. E isso acontece muito. Isso talvez seja uma coisa mais fácil da Irmandade agir, né? Por quê? Porque nós somos muito bons
em necessidades físicas. Se a gente souber, o irmão Vilmar, né? Não é o caso, mas o irmão Vilmar está precisando de alimentação, né? Teve um problema lá na oficina, não está tendo mais. O que é que a Irmandade vai fazer? Isso vai ser a coisa mais fácil, de juntar todo mundo, né? Chega lá na casa de Vilmar com a mala cheia. Entende? Então, esse tipo de necessidade, nós somos muito bons, ser humano, né? A gente age muito bom. Mas quando envolve o espiritual, aí a dificuldade aumenta. Por quê? Porque muitas vezes eu mesmo não quero revelar minha dificuldade, né? Eu prefiro esconder. Aí fica mais difícil ainda. La 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 la